Olá, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham no sessão do Evangelho Diário, Paz e Bem. Nós estamos reunidos mais uma vez para escutar a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje o Senhor nos convida para olhar para o nosso coração. No Evangelho de hoje, Jesus nos ensina que não basta falar bonito ou aparentar ter santidade. O que agrada a Deus é a humildade e o serviço. Vamos abrir o nosso coração para que essa palavra transforme a nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos das Escrituras na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que estás nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e a quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos faz um ensinamento muito grande e também uma crítica à hipocrisia dos judeus. Jesus diz que nós devemos escutá-los, mas não devemos segui-los. Por quê? Porque eles apenas falavam da palavra de Deus, mas não viviam. Eles viviam totalmente ao contrário daquilo que se era pregado. O Catecismo da Igreja Católica diz que o testemunho cristão deve ser coerente, ou seja, nós não devemos falar uma coisa e fazer uma coisa totalmente ao contrário. Devemos dar o bom testemunho e não o falso testemunho. Para vocês, a busca por reconhecimento pode contaminar até as coisas de Deus. O Evangelho de hoje não está dizendo que é pecado ou que é errado nós termos um cargo de confiança, um lugar de reconhecimento na sociedade. Mas não podemos nos esquecer daquilo que é o centro da nossa vida, que é o Evangelho, que é Cristo Jesus. Não devemos colocar essas coisas mundanas acima de Cristo. Ou até mesmo, quando nós temos algum cargo ou algum reconhecimento dentro da nossa igreja, da nossa comunidade, não devemos nos exaltar, porque o serviço a Deus não deve ser exaltado. Ele deve ser feito com amor, com carinho, com toda a dedicação que a casa de Deus merece. Para os judeus, o exemplo de Jesus era uma coisa inadmissível, porque jamais que os judeus iriam ver um mestre da lei, alguém. E Jesus, ele nos dá esse exemplo quando ele lava os pés dos discípulos, porque os fariseus devem ter olhado aquela cena e falado assim: mas como? Ele se diz o Messias, ele se diz o mestre, mas ele está servindo, ele não está sendo servido. E Jesus, quando ele vem à terra, ele muda essa questão de que quem é o mestre ou quem tem conhecimento da palavra deve ser servido. Muito pelo contrário, essa pessoa deve servir. E o próprio Evangelho nos diz: o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Queridos filhas e filhos, a lógica do reino de Deus é a inversa do mundo. Estando no exemplo de hoje, jamais que alguém da alta classe serviria alguém. Pelo contrário, essa pessoa é servida. E Jesus, quando vem à terra, ele muda isso e ele nos dá esse exemplo tão lindo e tão magnífico que é o serviço ao irmão, que é o serviço ao próximo. Queridos filhos e filhos, às vezes nós estamos tão preocupados em ter reconhecimento, em ser aplaudido,
que nós esquecemos daquilo que realmente importa. Não devemos buscar os reconhecimentos do povo, não devemos buscar o reconhecimento do mundo, os aplausos mundanos. Nós devemos fazer tudo em nossa vida para a honra e mérito de Deus. Não devemos fazer as coisas para nós, e sim para honrar e glorificar o nome de Deus. A mensagem que eu deixo para vocês hoje é essa. Essa terça-feira possamos olhar para dentro de nós e refletir sobre nossas atitudes e se nós estamos servindo a Deus por amor ou por vaidade, porque o Evangelho também diz: quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que o Senhor nosso Deus nos dê um coração humilde e servidor, que nos ensine a viver com coerência e verdade, e que a nossa vida seja testemunho sincero do Evangelho de Cristo. Por Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te guie nesse dia desconhecido e que nós possamos refletir naquilo que o Evangelho nos disse hoje. Fique agora com a oração do Creio. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, porque quando você compartilha, você também anuncia a palavra de Deus. Deus te abençoe. Vamos rezar agora a oração do Creio. Fique com Deus e até amanhã. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Senhor Jesus, concedei-nos a luz eterna, guiai-nos pelo caminho da vida eterna, agora e para sempre. Amém. Deus que te abençoe, que Deus te acompanhe em todos os caminhos e o Divino Espírito Santo te conduza hoje e sempre à vida eterna. Amém.